Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula da Masterclass, como manter a sua agenda cheia e evitar as oscilações. Queria em primeiro lugar dar as boas-vindas para vocês que estão presentes aqui nessa Masterclass. O objetivo dela é ajudar os colegas profissionais da área da saúde a manter a sua agenda mais estável, manter a sua agenda cheia, evitando aquelas oscilações. Uma semana está boa, a outra semana não. A agenda é a nossa ferramenta de trabalho mais importante. A agenda, ela é como a carta de clientes de um vendedor, ou seja, todos os meus clientes estão na minha agenda, são as pessoas que eu vou atender. E agora essa primeira aula é como se vender, né? Essa primeira aula a gente vai falar sobre comunicação, como você vender o seu produto, porque isso é muito importante. A tua agenda é resultado direto da qualidade do produto que você vende ou do serviço que você presta. Então a primeira coisa que você tem que prestar atenção quando se trata de venda, processo de venda, é a comunicação. Tá? Vários pontos da comunicação são muito importantes. Eu não diria para vocês que existe um ponto mais importante e outro menos importante, mas sim que existem vários pontos importantes na comunicação para o processo de venda. Então a gente vai falar de dois tipos de comunicação: a comunicação verbal e a comunicação não verbal, tá? Quais são as diferenças e como a gente trabalhar e abordar essas duas comunicações. Vamos começar com a comunicação não verbal, que é a comunicação mais rápida que existe e é uma comunicação inconsciente. A leitura do comportamento corporal que a nossa mente faz, ela é muito mais rápida que a leitura auditiva da comunicação verbal. Por que isso? A comunicação não verbal, ela faz parte dos primórdios da evolução dos animais na face da Terra. Então, lá no na nossa parte mais primitiva do nosso cérebro, né, mais precisamente o nosso cérebro reptiliano, no tronco encefálico, é o responsável pela comunicação não verbal. Veja que os animais não verbalizam, não falam, basicamente se comunicam através da comunicação não verbal. O cachorro que mostra os dentes, o animal que arrepia ou que fica de pé para se mostrar maior, né? Essa é uma comunicação não verbal e funcionou durante muito tempo, ou seja, durante todo o tempo, durante a vida desses animais na Terra. Até que apareceu o homem que consegue ter uma comunicação melhor. O homem verbaliza as coisas, né, de uma maneira mais eficiente. Então se está desenvolvendo a comunicação não verbal. Então note que a comunicação não verbal, ela é muito recente, ela é muito nova. E a comunicação não verbal, ela é muito antiga, é primitiva. Por isso ela está intrínseca na nossa mente. E a leitura da comunicação não verbal acontece todo dia, toda hora, todo momento. Só que ela é inconsciente. A gente muitas vezes não percebe claramente a comunicação não verbal, mas ela compõe um conjunto de comunicação. Somado ela à comunicação verbal, a gente tem uma eficiência na comunicação. Então vamos começar a falar da comunicação não verbal. Que pontos são importantes da comunicação não verbal? Primeiro, é como eu comunico para o meu cliente, para o meu paciente, sem ao menos falar que ele pode confiar em mim, que ele pode entregar a sua saúde nas minhas mãos, ou que ele pode comprar o meu tratamento ou o meu produto sem medo. Então nós começamos com a comunicação não verbal. Então o primeiro ponto da comunicação não verbal: quando você aparece para o seu cliente, para chamá-lo na recepção, ou quando ele entra no teu consultório, na sua sala, no teu escritório e te vê, o primeiro contato que vai estabelecer é o contato visual. Então é uma comunicação não verbal visual. Primeiro ponto, tá? Então o cliente vai fazer um checklist visual em você, na tua sala, no teu ambiente, e começar a traçar as primeiras informações sobre a credibilidade que você gera nele ou não gera nele. Por isso, muito importante, a roupa que você está vestido. Tá? Então não é à toa que os bancos, todo mundo anda muito bem vestido, não é à toa que as grandes empresas, todo mundo anda muito bem vestido, não é à toa que as grandes corporações, todo mundo está bem vestido, porque isso faz parte do processo de venda, é a primeira fase da comunicação, é olhar para a pessoa. Né? E um pesquisador americano disse que nós temos 3 segundos para mostrar para o nosso cliente o primeiro ponto da confiança, ou seja, o primeiro passo para mostrar confiança para ele, 3 segundos. Então, antes de você falar bom dia, ele já olhou e a mente dele começou a traçar sobre você um perfil. Se ele pode ou não confiar em você, confiar a saúde a você. Então, como você se veste é muito importante.
tá? Não precisa estar de terno e gravata, de smoking, mas você precisa estar vestido de uma maneira que transmita confiança. Uma roupa boa, um jaleco bom, quer dizer, estar bem vestido, evitar roupas sujas, calçados sujos, roupas amassadas, quer dizer, o desleixo com a sua vestimenta é um fator que teu cliente vai levar, sim, como uma importância muito grande, pelo menos na comunicação não verbal. Depois, segue a comunicação não verbal. É uma dica muito importante. Olhe sempre nos olhos do seu cliente. Porque quando eu olho nos olhos do meu cliente, eu estou dizendo para ele, pode confiar em mim. Porque quem está mentindo não olha nos olhos. Quem está mentindo desvia o olhar, olha para baixo, olha para cima, explica para o paciente divagando e não olhando diretamente nos olhos. Por isso, sempre que você estiver com o seu cliente, conversando com o seu cliente, sempre olhe nos olhos do seu cliente. Isso transmite confiança. Um segundo ponto é transmitir empatia. Como que você consegue transmitir empatia para o seu cliente? Então, algumas técnicas de PNL, de programação neurolinguística, mostram para a gente alguns exercícios que são simples de ser realizados e que criam uma situação, uma condição de empatia muito grande. E a empatia, ela é um sentimento que deve ser criado entre o profissional e o seu paciente, porque ela aumenta o poder de confiança que ele vai ter na sua pessoa, no seu tratamento. Então, como que a PNL trabalha para criar essa empatia? Então, além de olhar nos olhos, além de estar bem vestido, procure, entre aspas, imitar os gestos do seu cliente, de maneira muito sutil para que ele não perceba. Se numa conversa, o seu paciente quando conversa com você mexe muito a cabeça, quando você conversa com ele também esboce movimentos com a cabeça. Se ele está falando com você, coloca a mão direita em cima da mesa, de maneira disfarçada e discreta, coloque também a sua mão direita em cima da mesa e vai então imitando os gestos do teu paciente, de maneira sutil e discreta, para que ele não perceba e não crie uma situação chata. Isso faz com que o paciente crie uma empatia e muitas vezes ele vai dizer para você, nossa, mas parece que eu já te conheço de algum lugar. Isso significa que a tua estratégia está dando certo. Você conseguiu criar uma boa empatia com o seu cliente. Isso é muito importante. Um outro ponto na comunicação não verbal é você evitar que coisas estejam entre você e o seu cliente. Como, por exemplo, os seus braços cruzados, fechando o seu tórax e impedindo a comunicação de uma pessoa a outra, as pernas cruzadas. Uma pesquisadora americana observou que executivos, quando vão fechar negócio, estão com as pernas cruzadas, mesmo embaixo da mesa. O índice de negócios fechados é muito menor do que quando os executivos estão sentados com as pernas descruzadas. Isso em estudo cego, eles não sabiam que estavam sendo filmados, tinha câmera na sala, ela simplesmente monitorou isso e chegou a essa conclusão. Então vamos descruzar nossos braços e nossas pernas, vamos tirar a tela do computador entre a minha pessoa e o meu paciente, para que nada obstrua essa comunicação que deve existir entre nós dois. Então, com essa comunicação não verbal, você começa a criar no seu cliente uma noção de confiança, né? Uma noção de confiabilidade. E o segundo passo, a comunicação verbal. Tá? Então você precisa saber falar bem de você e do seu produto. Falar bem é falar em uma linguagem que o teu paciente consiga compreender. Não adianta nada conversas técnicas com pacientes leigos. Você falar uma linguagem que ele não consegue entender. Um ponto importante para o sucesso de tratamentos na área da saúde é que o teu cliente entenda o que ele tem e entenda o que vai ser feito no tratamento e entenda a recuperação que ele pode ter com este tratamento. Quando eu falo entenda, significa que você precisa falar em uma linguagem que ele entenda completamente. Uma linguagem cheia de termos técnicos, uma linguagem cheia de palavras difíceis para um paciente que não está habituado a entender ou a se comunicar com essas palavras, vai tornar essa comunicação imprecisa. Ele não vai entender muito bem o que você quis dizer. E isso cria dúvida. Tá? E muitas vezes a dúvida pode criar uma sensação de insegurança e aquele cliente olha para você e fala, eu vou pensar, doutor, qualquer coisa eu volto aqui, a gente conversa. Tá? Quando um cliente fala isso para você, ele diz de maneira educada, não confiei em você, vou procurar outro profissional. Que provavelmente é a mesma desculpa que você dá quando você entra em uma loja ou em algum lugar que quer comprar um produto e a pessoa fala o preço e o preço está acima do que você pensa que vale aquele produto, o que você fala para esse vendedor? Tá ok então, eu vou dar mais uma voltinha aqui, qualquer coisa eu volto aqui na loja. Ou seja, você disse não para ele de uma maneira educada. Quando o cliente fala para você que vai voltar e vai pensar,
é porque você não conseguiu atingir, não conseguiu convencer ele, não conseguiu transmitir para ele a confiança para a sua pessoa e o seu tratamento. Então a comunicação tem que ser clara. Eu tenho que saber o perfil do meu paciente. É um paciente médico, dentista, fisioterapeuta? Posso usar uma linguagem mais técnica. É um paciente simples, que tem um nível socioeducacional mais baixo? Eu preciso usar uma linguagem que ele vai compreender. É um paciente que tem uma linguagem, que tem um estilo um pouco mais sofisticado? É essa linguagem que eu tenho que abordar nesse cliente. Então, veja que a comunicação, a boa comunicação, não é o que sai da sua boca. A boa comunicação é o que entra nos ouvidos do teu paciente. Ele precisa entender o que você fala. Tá? Então a gente tem que usar uma linguagem verbal clara para o paciente. Tudo claro. Então, você examinou o teu paciente, você explicou para ele o que ele tem, mostrou para ele o que ele tem, para ele entender o problema que ele tem. Você explicou para ele o seu procedimento, qual vai ser, qual o objetivo do seu procedimento e a melhora que você espera que ele tenha com o seu tratamento em determinado tempo. Então, cada tratamento tem um prazo de duração e o paciente precisa entender esse prazo de duração. Essa comunicação tem que ser muito precisa. Eu vou contar aqui uma história de consultório para vocês. Eu atendi uma paciente com uma hérnia de disco lombar, muita dor e desanimada. Já tinha procurado ajuda em vários profissionais e ela não melhorava com nenhum. Então ela me procurou e eu fiz toda essa estratégia de vendas com ela. Comunicação verbal, comunicação não verbal, expliquei o que ela tinha e fiz o meu tratamento, que acredito eu não ser um tratamento muito diferente do que os meus colegas fizeram, pois temos a mesma especialidade. No segundo dia de atendimento, uma semana depois do segundo atendimento, ela entrou no meu consultório e me disse: eu quero que você me conte qual bruxaria você fez comigo, porque eu nunca melhorei com ninguém. Eu fiz um atendimento com você, eu já estou 50% melhor. Na verdade, o que eu fiz com ela foi a comunicação. Eu fiz ela criar confiança no meu tratamento, confiança no que eu ia fazer, confiança em mim, e ela então se entregou ao tratamento e eu pude executar o meu tratamento, obtendo ótimos resultados. E acredito eu que não fiz nada muito diferente do que os meus colegas fizeram. Talvez sim a comunicação tenha sido diferente, mas as técnicas acredito que não. Então é muito importante, tá? A comunicação não verbal é muito importante. Um colega meu sempre dizia para mim: perca tempo avaliando e consultando para não ter que perder tempo tratando. Então, quanto melhor a sua anamnese, quanto melhor a sua comunicação, muito mais rápido o teu paciente vai melhorar, sem sombra de dúvida. Um outro ponto importante é o produto que você vai vender, ou o serviço que você vai vender. Você precisa conhecer de maneira muito profunda o produto que você está vendendo para o teu cliente, porque você vai ter que falar desse produto. No nosso caso, da área da saúde, o serviço que prestamos. Então, qual serviço eu presto? O serviço que eu presto, o que eu tenho, a minha bagagem como profissional, está muito claro para mim. Que tipo de paciente eu consigo atender, que tipo de patologia eu consigo tratar e que tipo de paciente eu não consigo atender, que tipo de patologia eu não consigo tratar. Então, quando chega um cliente para mim, tem que estar claro para mim: olha, o caso que ele tem é um caso que eu domino e eu sei tratar, então eu vou me vender para ele. Agora, chega um caso que você não domina, encaminhe para outra pessoa que domina. Porque não existe mais aquele profissional que você olha no cartão de visita e está lá: fisioterapeuta especializado, ortopedia, traumatologia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, esportiva, e coloca 500 especialidades. Isso não existe mais. Ou você é bom numa coisa, ou você é ruim em várias coisas. Tá? Então, você tem que estar ciente, porque se você não domina uma coisa, você vai atender aquele cliente fazendo uma técnica que você não domina, a chance dele não melhorar é muito grande. E ele vai sair dali falando muito mal de você. Isso não pode acontecer. Tá? Nós temos que manter a nossa qualidade de atendimento. Nós temos que oferecer para o nosso cliente o que há de melhor. Nada de meia boca. O que eu não domino, eu encaminho. O que eu não domino, eu encaminho para outra pessoa. Eu só vou me vender para o meu paciente o que realmente eu sei fazer. Isso é um ponto muito importante. Tá? E a oratória. Treinar um pouco a oratória, não gaguejar tanto, ter expressão corporal, de ombros para trás, cabeça para cima. A minha expressão corporal tem que ser uma expressão que vai denotar confiança para o meu paciente. Então, eu não posso conversar com ele tendo os ombros curvados, a cabeça baixa, com uma expressão de sofrimento ou de dúvida. Eu tenho que conversar com o meu paciente olhando nos olhos dele,
com o peito estufado, tá transmitindo para ele uma sensação importante de que eu domino aquilo que eu estou falando para ele. Essa é uma dica especial. Então pratique isso. Pratique a comunicação não verbal, verbal, saiba quem você é, conheça o produto que você oferece para que você possa vender isso com qualidade e com eficiência para os seus pacientes. Então a gente finaliza aqui nossa primeira aula da Masterclass. Espero que tenham gostado e espero vê-los todos na nossa próxima aula. Até lá!